Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também Santa Maria Goretti, nascida em Corinaldo, Itália, em 1890, em uma família de camponeses pobres. Maria Goretti sempre se destacou por sua vida de piedade. Quando tinha 12 anos, um jovem tentou seduzi-la. Diante de sua resistência, ele a matou a facadas. Antes de morrer, Goretti perdoou o seu algoz. Após ter cumprido os 27 anos de pena a que fora condenado, seu assassino converteu-se e foi admitido à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, onde veio a falecer anos depois. Participou juntamente com a mãe e a irmã de Goretti de sua canonização por Pio XII em 1950. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Amados e amadas de Deus, temos aqui o chamamento e o envio dos 12. O evangelista diz: Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Amados e amadas de Deus, Jesus chama os 12 que relembra o Israel das origens. O Israel das origens era formado também sobre 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos das origens. E agora Jesus também que constitui 12 discípulos. 12 relembra o novo Israel, o novo povo de Deus, o Israel escatológico, o Israel dos últimos tempos, que também é constituído sobre 12. Os 12 alicerces, as 12 colunas da Nova Jerusalém, a imagem de 12, os 12 apóstolos. Daqui emerge claramente a consciência que Jesus tem de formar um novo povo, a igreja, o seu povo, a sua igreja, o novo povo de Deus. E o Evangelho diz que Jesus deu o seu poder aos discípulos, deu poder de expulsarem espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Amados e amadas de Deus, o poder que Jesus tem, Ele os dá aos discípulos. Os poderes de Jesus de curar, de expulsar os espíritos maus, de anunciar a boa notícia do reino de Deus, estes poderes Jesus os dá aos discípulos. Os discípulos são aqueles que devem levar adiante a missão de Jesus. É o que a igreja faz. A igreja leva adiante a missão de Jesus, ela é comunidade de salvação, ela é sacramento de salvação na história. E agora o evangelista traz, então, enuncia o nome dos 12. Quais são os 12 apóstolos? Cita o nome dos 12. E depois, então, no final do Evangelho, ele vai dizer: Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Jesus envia, amados e amadas de Deus, ele foi enviado pelo Pai. Agora ele envia os
12 apóstolos. Os 12 devem continuar a missão de Cristo, os 12 devem anunciar o reino de Deus, os 12 devem ser presença de Jesus Cristo no Israel daquele tempo. E então as recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos. Aqui parece emergir uma consciência bem clara da missão de Jesus só para os judeus, nem entrar na cidade dos samaritanos. Os samaritanos eram tidos também naquele tempo como um povo cismático. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados e amadas, Deus deve reunir o Israel disperso, as ovelhas perdidas, aqueles judeus que se afastaram da Torá, que se afastaram de Yahvé, devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Quer dizer, chegou o reinado de Deus, o reinado de Deus está próximo, chegou o momento que não pode ser mais postergado, que o reino de Deus está irrompendo, o reino de Deus está presente no meio dos homens. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a termos consciência que somos hoje a Igreja de Jesus Cristo, que levamos adiante a missão da evangelização, a missão do anúncio, do testemunho de Jesus Cristo hoje, da santificação. A Igreja continua hoje a missão de Cristo. Sintamo-nos verdadeiramente membros da Igreja, membros vivos, membros comprometidos com o anúncio, com o testemunho de Jesus Cristo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santa Maria Gorete, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.